Make believe I'm everywhere, giving you the light. Written all the pages is the answer to a never-ending story. Oiê, tudo bem com vocês? Ainda estou sob efeitos dessas mini férias, trabalhei meio período às vezes, mas enfim, conversarei sobre isso, sobre séries no próximo vídeo, não vou falar disso hoje. Então, nossa, acho que até esqueci como que grava vídeo, porque quanto tempo que eu fiquei sem gravar? Acho que 1 semana, 2, não sei. Mas estou aqui novamente para falar sobre Jane Austen, que é a minha musa, que ela é incrível e chega a ela. Então, hoje vou falar sobre o primeiro livro dessa edição aqui, linda, maravilhosa, que eu sou apaixonada, e quando eu encontrei ela eu fiquei assim, meu Deus, esse é o livro mais lindo que eu tenho e tal, e ainda é um dos... eu comprei ele com as Bias em 2017 na Festa do Livro da USP, para quem tiver interesse, tem livros com descontos, é tipo uma Bienal na cidade universitária e os livros são a metade do preço e lá tem estandes de todas as editoras que vocês possam imaginar. E eu ganhei um bottom muito lindo quando eu comprei esse, que estava na minha bolsa, mas tiraram em algum lugar do trajeto da minha casa até a Berrine. Nunca mais vi, mas era lindo. Então, hoje eu estou aqui para falar sobre Mansfield Park. E este é o primeiro vídeo que eu tento fazer nesse formato diferente que eu comentei com vocês, de um pouco menor, porque semana que vem eu começo a estudar, né, gente? Então, precisa dar uma facilitada na vida. Este livro daqui tem 2 edições dessas, essa azulzinha e tem uma rosa que eu não tenho, e na época eu não comprei porque eu não gostava de Razão e Sensibilidade ainda, e eu já tinha Orgulho e Preconceito e Persuasão. E fiquei, vale a pena comprar por Razão e Sensibilidade? Acho que não. Então fiquei com esses daqui que na época eu não tinha lido e ainda preciso ler 2, pretendo ler agora em agosto e falarei com vocês mais adiante sobre eles. Mas Mansfield Park, que está aqui, ó, inclusive aqui vocês já podem até ver quais serão os próximos livros da Jane a serem comentados: Emma e a Abadia de Northanger, ou Northanger Abbey, porque eu sempre confundo o título e acabo falando ele em inglês. Mas esses daqui são os livros que são considerados mais amenos da Jane Austen. Ao contrário dos outros, que eu já comentei com vocês, quem tiver alguma dúvida é só olhar nos 3 primeiros vídeos sobre a Jane, que são considerados romances mais intensos, porque tem aquela coisa de, oh meu Deus, e tal, que não é tão, oh meu Deus, assim, porque Jane Austen não faz isso. Mas vocês entenderam, né? Eles são bem mais intensos do que esses daqui. Em Mansfield Park, a gente tem uma heroína que é diferente de tudo que você pode imaginar de uma heroína hoje em dia, porque a Fanny, ela não tem nada demais, ela é uma pessoa bem normal. Inclusive, acredito que por isso falam que essa é uma obra que marca o amadurecimento da Jane, porque tanto a Fanny quanto o Edmund, que são os protagonistas, eles são bem gente como a gente, sabe? Eles são personagens bem construídos, mas a gente não vê nada daquela impetuosidade, daquela coisa assim, tipo, valentia, ou sabe-se lá o que a gente pode dar o nome da Lizzie, ou toda aquela sensibilidade excessiva da Marianne, ou toda a firmeza de caráter e etc, de razão da Eleanor. Não é nada disso, sabe? A Fanny, ela é uma menina que foi muito cedo para casa dos tios, que são ricos. A mãe dela tem 2 irmãs. E uma dessas irmãs se casou com um cara que é muito rico, porque ela era muito bonita. E a partir disso, a outra irmã
ela meio que ficou ali rondando, sabe? Ela casou com um cara que recebeu a propriedade ali. Sabe quando a gente fala de Jane, vocês sabem que tem essa coisa de a casa da paróquia, um negócio meio assim, e enfim, o marido da outra irmã era tipo o ministro, não sei como que falam isso na igreja anglicana, mas ele era o cara lá que tomava conta e elas estavam bem, assim, as duas. Obviamente, uma estava muito melhor na vida do que a outra. Só que uma dessas irmãs, que é a mãe da Fanny, ela não teve tanta sorte na vida. Ela teve muitos filhos e ela não teve, assim, dinheiro, nada. Eles moravam como se fosse praticamente um cortiço. Então, uma das irmãs, ela sugere que eles façam uma boa ação para a irmã e que eles dividam a costela. A costela? O que eu falo? A custódia. Eu ia falar custódia, isso é o costela. Desculpa. Então, que eles cuidem ali de um dos filhos dessa irmã menos afortunada para ajudá-la e tudo mais. Só que essa irmã, ela é uma personagem muito irritante. E, enfim, ela dá a ideia, mas ela não faz nada, a não ser infernizar a vida da sobrinha, sabe? Então ela dá ali a ideia e supostamente eles revezariam a guarda, mas fica ali com os caras ricos mesmo e tudo mais. Então eles escolhem pegar uma menina contando que, nossa, ela terá uma boa criação e ela conseguirá um bom casamento. Novamente falando sobre isso, em Jane Austen a gente percebe essa coisa dos casamentos. E aí eles quitaram a dívida deles e fizeram uma boa ação e etc. Então, nesse contexto, a Fanny é tirada dos pais com a permissão, consentimento, tudo mais, óbvio. E é levada para a casa dos tios, onde ela recebe coisas que ela não teria condição na casa dela. Exceto que, assim, eles deixam bem marcada a distinção entre a Fanny e os filhos. Então, por um lado eles ajudam, mas de outro jeito, principalmente essa tia dela que eu falei, fica, olha, mas você não é boa quanto eles não, viu? Você não é maravilhosa quanto as suas primas ricas, que tem tudo, porque elas mereceram. Referências. Mas enfim, sabe? Eles ficam fazendo essa coisa assim o tempo todo. E a Fanny, ela cresce ali como uma menina insegura, tímida, introvertida, e ela não se apega a ninguém da família, porque, né, as pessoas não tratam ela bem. Exceto o Edmund, que é o primo por quem ela se apaixona. E esse primo, inclusive, é um motivo que eu falo para as pessoas que eu não acredito que a Jane esteja simplesmente criticando a igreja quando a gente analisa outras obras como Orgulho e Preconceito, por exemplo, que tem o Mr. Collins, que é ridículo, porque esse Edmund, ele também quer entrar para a igreja e ele também fala que aquilo será uma profissão e tudo mais, mas a gente vai percebendo no caráter dele que ele vê como uma vocação que ele gosta e, enfim, ele tem várias características boas, mas eu não vou falar muito sobre isso para não dar spoiler, mas assim, eu não consigo enxergar como uma crítica simplesmente à igreja a figura do Mr. Collins por conta disso, porque se a Jane fosse simplesmente criticar, não faria sentido ela depois criar um personagem onde ela exalta as características dele e tem a mesma atribuição. Então a crítica anterior dela ia além, entendeu? Olha ali mais pro conceito de convenções sociais e etc. Coisa que a gente também vê aqui em Mansfield Park, porque apesar de ser um romance assim mais leve, não tem nada muito intenso e etc., a gente continua vendo a mesma crítica que a Jane sempre faz, porque as primas dela e a própria tia dela que cuida dela, não a completamente malvada, a rica, bonita, elas são extremamente fúteis e extremamente ricas e extremamente fúteis, e a gente pode resumir essas personagens nisso, sabe? Então, nos diálogos e em tudo, a Jane continua fazendo aquela crítica a uma sociedade que dá valor a coisas que não são o principal a ser valorizado.
Eu acho que era isso que eu queria dizer. Eu não sei se a frase ficou muito bem construída, mas é isso. Então, assim, todos ao redor da Fanny e a família dela e tudo mais, eles valorizam coisas como se fossem, tipo assim, aqui hoje, sabe? O que você valoriza? Ah, um emprego legal, uma carreira, dinheiro e tudo de coisas assim que a gente pode imaginar, mas a Fanny, ela está preocupada com o caráter, ela está preocupada com a essência das pessoas, sabe? Ela foca no que é importante. Então a gente tem esse romance entre ela e o primo, que vai levar um tempo até se desenvolver, porque antes disso o primo se apaixona pela Mary Crawford, que inclusive é uma personagem que ela é bonita, ela é o oposto dele em tudo, mas ela fica falando, nossa, por que você não vira advogado? Por que sei lá, sabe? Porque ela não gosta dele do jeito que ele é. Ela primeiro se interessou pelo irmão, que não tava nem aí pra ela, e depois ela falou assim, nossa, esse cara aqui me trata melhorzinho, então interessante esse Edmund. E supostamente ela gostou dele, mas ela não gostou dele o suficiente para trocar aquilo que ela priorizava mais. E ao mesmo tempo também a Fanny vai chamar a atenção de um Henry Crawford, por quem as primas dela praticamente disputam o cara, e a própria família dela quer que ela se case e fala assim, olha só, você conseguiu um bom partido, some daqui, vai embora, não quero mais pagar suas contas. E ela se recusa a casar com ele. E enquanto a família fica, mas como é possível? E todo mundo fazendo aquela pressão. Mas leiam para descobrir que Fanny não estava tão errada assim no final das contas. Ou talvez estava, não sei. Você precisa ler para descobrir. Eu gosto mais de Mansfield Park do que de Razão e Sensibilidade, para ser bem sincera. Não é o meu livro favorito da Jane, mas ainda assim eu prefiro, sabe? Por mais que não tenha nenhuma coisa intensa, assim. Não sei, eu não entendo por que as pessoas ficam tão loucas com Razão e Sensibilidade. E o Logan também não, porque alguém deve estar passando ali e ele começou a latir. E ele vai continuar latindo. Mas então, já vou finalizar. Então, a última coisa que eu queria falar, inclusive, é que tem filme sobre Mansfield Park. Ainda não assisti, mas vou assistir. E ele foi traduzido aqui no Brasil como Palácio das Ilusões. Eu fiquei muito revoltada quando eu descobri esse título, porque... Por quê? Por quê? Sabe? Eles podiam chamar de, sei lá, o Palácio de Mansfield, a mansão de Mansfield, a casa de Mansfield. Eu não sei o que aconteceu. E assim, né? Fiquem aí com essa dica, que é a obra que marca o amadurecimento da Jane Austen. E até um próximo vídeo. Beijo, tchau!